Olá, estudante! Nesta aula, você aprenderá qual é o campo de aplicação da contabilidade, seu objeto, quais as funções da contabilidade e as técnicas que a contabilidade se utiliza. Uma boa aula. Vamos começar esta aula estudando campo de aplicação ou campo de atuação da contabilidade. O campo de aplicação da contabilidade são as azendas. E o que é uma azenda? A azenda, ela pode ser definida como uma entidade, aliás, ela é definida como uma entidade com ou sem fins lucrativos, portanto, com objetivo social ou econômico, de ordem econômico-administrativa e que possui patrimônio a controlar. Na azenda, consideramos não só o patrimônio, mas também os proprietários e administradores, ou seja, o patrimônio é considerado juntamente com as pessoas que têm sobre ele poder de administração e disponibilidade. A azenda é um binômio constituído entre o patrimônio e os seus gestores. No que diz respeito à classificação, quanto aos seus proprietários, as azendas podem ser públicas ou privadas. As públicas atendem aos interesses da coletividade e as privadas aos interesses dos particulares. Professor, qual a diferença entre uma entidade com objetivo social ou econômico? O que significa a expressão de ordem econômico-administrativa? Uma entidade com objetivo social é uma entidade que não visa lucro em suas operações. E uma entidade com objetivo econômico é aquela que tem fins lucrativos. A expressão de ordem econômico-administrativa significa que uma entidade, que essa entidade, movimenta recursos e precisa ser administrada para atingir seus objetivos. Eu preparei um slide para você entender exemplos de azendas. Vamos a ele. Uma azenda, são entidades que são organizadas, olha o que eu escrevi aqui embaixo, que visam atingir a um fim qualquer, seja ele individual ou coletivo, quer dizer, lucrativo, não lucrativo, social, econômico. Exemplos de azendas. Uma indústria é uma azenda. Um comércio é uma azenda. O nosso lar também é uma azenda. Associações de classe, sindicatos, clubes, hospitais, prefeitura, isto é, entidades públicas, uma igreja é uma azenda. Todos esses são exemplos de azendas. Aqui é o campo de aplicação da contabilidade. Todas essas entidades são geradoras de fatos contábeis. Agora que estudamos, e entendemos o campo de aplicação, vamos ao próximo tema dessa aula, dizer qual é o objeto da contabilidade. Toda ciência, e a contabilidade é uma ciência, tem um objeto. E o objeto da contabilidade é o patrimônio. Professor, o que é o patrimônio? Boa pergunta. O patrimônio, seja ele de uma pessoa física ou seja ele de uma pessoa jurídica, é o conjunto das coisas materiais ou imateriais que não têm corpo, que são de propriedade desta pessoa. E, inclusive, não só as coisas que essa pessoa ou essa entidade tem, mas as dívidas que recaem sobre essas coisas. Eu preparei 2 slides para que você possa entender melhor o patrimônio. E usei aqui o patrimônio como exemplo, o patrimônio de uma família. Vamos ao exemplo. Vamos construir juntos, o patrimônio de uma família. Vamos imaginar que uma família tenha R$1.000 de dinheiro no bolso. Vamos imaginar que essa família tenha R$4.000 de dinheiro depositado em contas bancárias. Vamos imaginar que essa família tenha um carrinho velho que vale R$15.000. E que tenha imóveis que totalizam R$100.000. E os móveis e utensílios que estão nesse imóvel, custam R$30.000, televisão, geladeira, fogão, sofá. Então, somando o valor das coisas, que em contabilidade a gente chama de ativo, essas coisas valem R$150.000. Mas é muito comum também, no nosso país, no Brasil, que sobre
esses ativos, essas coisas, existam dívidas. Olha, o carro está financiado, tem 10 mil reais lá de financiamento de carro. A casa também está financiada na Caixa Econômica Federal, olha, deve 70 mil reais. Tem um empréstimo bancário lá, olha, de 20 mil reais. Então, qual é o total das dívidas, que em contabilidade a gente chama de passivo dessa família? 100 mil reais. Portanto, uma família que tem 150 mil reais em coisas e que tenha 100 mil reais de dívida, liquidamente, o patrimônio líquido, como chamamos assim em contabilidade, ou a riqueza líquida dessa família é 50 mil reais. Totalizando aqui quanto? 150 mil reais. Então, esta família comprou tudo isso tomando dívidas no valor de 100 mil, e aí, com 50 mil, é a poupança da família ao longo da vida. Só 50 mil reais. Esta é uma família altamente endividada. Dizemos que o patrimônio líquido, isto é, a poupança da família ao longo da vida, 50 mil. Dívidas, 100 mil. E foi com esses 150 mil que eles compraram essas coisas. Eu tenho aqui esse slide totalmente editado para que você tenha no seu material. Entendeste, então, o que é o patrimônio? É o conjunto das coisas, mas também das dívidas. E se eu sei tudo que eu tenho e sem as dívidas que eu tenho, por diferença eu sei aquilo que eu poupei ao longo da minha vida. Vamos então ao terceiro tópico desta aula, ao terceiro tema. Funções da contabilidade. A contabilidade tem duas funções básicas, né? Uma função administrativa e uma função econômica. O que é a função administrativa? A função administrativa consiste em controlar o patrimônio. Contabilidade é controle, e controle no sentido amplo significa mensurar para acompanhar a evolução ou retração do patrimônio em um determinado período. Isto é, por exemplo, medir a quantidade de dinheiro, de aplicação, de imóveis, de dívida no início do período e no final do período. Essa é a função administrativa da contabilidade. Agora, o que é a função econômica? A função econômica consiste em apurar o resultado. Apurar o resultado, meu querido aluno, significa medir o desempenho. Isto é, quanto a empresa ganhou ou perdeu em um determinado período. Se você tem um salário de 5 mil reais e suas despesas no mês são de 3 mil reais, qual é o seu desempenho nesse mês? 5 menos 3 vai sobrar 2. Então, o seu lucro pessoal é 2 mil reais. Isso é medir o resultado, isso é medir o desempenho. Essa é a função econômica da contabilidade. Para concluir esta aula, vamos entender agora quais são as técnicas de que a contabilidade se utiliza para gerar, fornecer e analisar as informações. Já aprendemos que a contabilidade só registra fatos contábeis de maneira organizada, isto é, acumulada. E a isso nós chamamos escrituração contábil. A partir da escrituração, que é o registro organizado dos fatos contábeis nos livros contábeis, o contabilista precisa resumir esses dados. E esse resumo o que é? São as demonstrações contábeis. Essa é a segunda técnica contábil. Algumas empresas de maior porte precisam, por força normativa ou mesmo legal, que suas demonstrações sejam auditadas por terceiros independentes, a Petrobras, por exemplo. E daí surge a terceira técnica contábil, que é a auditoria. As companhias abertas que têm ações na bolsa são obrigadas a auditar suas demonstrações. A quarta e a última técnica contábil é a análise das demonstrações contábeis, que consiste em um conjunto de procedimentos matemáticos para que se poder, a partir das demonstrações, entender a empresa. Isto é, analisar a sua capacidade de pagamento de dividendo, rentabilidade, velocidade de geração de resultado, seu endividamento e como é que paga esse endividamento. Aspectos esses que são importantíssimos para a tomada de decisão pelos usuários da contabilidade a respeito do que querem fazer, que decisão querem tomar em relação àquela empresa. Professor, o senhor poderia dar um exemplo do que significa analisar demonstrações contábeis? Claro que sim. E nada melhor do que os slides que eu preparei para exemplificar, sua pergunta.
né? Vamos a eles. Vamos imaginar o seguinte, que em um determinado ano, né, X1, um ano X1, uma família tenha no bolso R$1.000, tenha no banco R$4.000, tenha veículos 15.000, tenha imóveis 100.000, tenha móveis e utensílios 30.000, portanto, suas coisas, seu ativo, vale R$150.000. Isso aqui também poderia ser um ativo de uma empresa. No ano seguinte, o dinheiro no bolso, o dinheiro espécie, passa para R$2.000. O dinheiro no banco salta para 8. Os veículos, tinha 15.000, agora tem 40.000 em veículos. Imóveis salta de 100.000 para R$300.000. Os móveis e utensílios, que era apenas 30.000, passa a R$100.000. Então, o total do ativo, o total das coisas dessa família ou desta empresa, saltou de 150 para R$450.000. Isso aqui foi um aumento de R$300.000. Eu tenho nesse slide aqui tudo editado. Se eu pego o valor do último exercício, X2 e aqui X1. Comparo com o que ele tinha, 150. E divido pelo que ele tinha, eu vou ter esse resultado aqui. Essa diferença deu 300. Dividido por 150 deu 2. Então, o aumento foi igual a 2 vezes o que nós tínhamos. Eu saí de 150, pulei para 450. Então, foi um aumento de 200%. Isto é, o que eu tenho aqui hoje é 300% em relação ao que eu tinha no passado. O aumento foi de 200%. Isso, meu querido, é, por exemplo, um relatório analítico, uma análise que eu estou fazendo nessas demonstrações, claro, comparando um ano seguinte com um ano anterior. Eu dei aqui apenas um exemplo, comparando a evolução do patrimônio de uma entidade. Eu posso fazer isso em diversos outros aspectos, evolução da dívida, evolução do lucro, evolução do dividendo. E isso está dentro do que chamamos análise das demonstrações contábeis. Caro aluno, assim nós concluímos esta aula, onde aprendemos qual é o campo de aplicação ou de atuação da contabilidade, aprendemos seu objeto, quais as funções da contabilidade e as técnicas de que a contabilidade se utiliza. Não deixe de assistir o resumo que farei dessa aula a seguir. Nesta aula aprendemos que o campo de aplicação da contabilidade é a hacienda. O que é uma hacienda? É uma entidade com ou sem fins lucrativos de ordem econômico-administrativa. Também aprendemos que a hacienda é um binômio formado pelos recursos materiais e pelas pessoas que têm poder de gestão sobre esses recursos. Também aprendemos nesta aula que as haciendas podem ser classificadas com relação aos seus fins, né? Com relação aos seus fins e com relação aos seus proprietários. Com relação aos seus fins, isto é, aos fins a que se destinam, temos as haciendas sociais, não visam aos lucros, como as associações de classes e sindicatos. As econômicas, que o lucro é o principal objetivo como a indústria e comércio. As econômicas sociais é um misto das anteriores. Sociedade de previdência, fundo de pensão, né? Tem que dar a previdência dos seus associados e por isso tem que ter lucro, portanto, um objetivo social e econômico. Quanto aos seus proprietários, temos as públicas, finalidade de atender a coletividade. E as privadas, finalidade de atender o quê? Ao interesse dos particulares. Nesta aula aprendemos que o objeto da contabilidade é aquilo que delimita o campo de aplicação da ciência, porque contabilidade é uma ciência, é o patrimônio. E o patrimônio é o conjunto das coisas, nós aprendemos, os bens e os direitos dessa entidade, mas também de suas dívidas, suas obrigações. Aprendemos também nesta aula que as funções da contabilidade são duas, função administrativa e função econômica. A função administrativa, controlar o patrimônio, função econômica, apurar o resultado, lucro ou prejuízo. Por fim, aprendemos nesta aula que a contabilidade se utiliza de 4 técnicas. Escrituração é a primeira delas, elaborar a demonstração contábil é a segunda, auditoria é a terceira e análise das demonstrações a quarta. Do que consiste a escrituração? Registrar os fatos, né, nos livros contábeis. As demonstrações são a síntese, né, da contabilidade, são relatórios resumidos,
né? Quanto ao patrimônio, resultado, caixa e outros. A auditoria é uma revisão analítica e crítica do trabalho contábil. A análise das demonstrações, vimos inclusive com um exemplo, analisa a situação da entidade comparando ela com ela mesma, a evolução dela, de seus índices, diversos indicadores, e comparando ela com outras entidades. Caro aluno, espero que essa aula tenha sido produtiva. Até uma próxima videoaula.